Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Lucas Beltrán, atacante argentino que passou por aqui, no futebol sul-americano, no River Plate recentemente, que hoje está lá no futebol europeu, joga no futebol italiano, na Fiorentina, e que o Flamengo tem interesse e quer sim que seja o seu atacante a partir agora dessa janela. E com isso até, através dos intermediários, vai ali, consultando, buscando, tentando até convencer. Mas além da questão burocrática de valores contratuais e tal, nesse vídeo eu vou informar para vocês o porquê o Flamengo quer o Lucas Beltrán, de que forma o Lucas Beltrán se encaixa no jogo do Filipe Luís. E aí eu acho que você vai acabar no final entendendo e vendo que é uma questão lógica, taticamente falando, também. E aí vê a realidade do atleta, conhece um pouquinho mais o atleta, esses reforços do Flamengo nessa temporada, a gente acabou passando por todos eles. Por exemplo, agora o Samuel Lino foi apresentado, já tá lá, é o novo camisa 16, Novo camisa 16 do Flamengo. Carrascal chega nessa quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, também já vai ser apresentado. O Flamengo tá tentando ali fazer uma mobilização, até questões, tentar adiantar o máximo possível, para que amanhã, no Maracanã, no jogo contra o Atlético Mineiro, possa novamente apresentar uma dupla ao torcedor, No jogo no Campeonato Brasileiro foi a dupla ali, o Royal, o Emerson Royal e o Saul. Agora, no Maracanã, novamente apresentando mais dois jogadores, o Carrascal e o Samuel Lino. O Carrascal, que já é uma peça importante para o Flamengo, já nesse início, pois certamente ele vai ali substituir o Arrascaeta no jogo contra o Internacional, nas oitavas da Libertadores. Eu vou falar um pouco mais à frente. E eu imagino até que a gente possa ver o Carrascal jogando na mesma função que o Arrasca fez contra o Atlético no Maracanã, trabalhando um pouco mais pelo lado esquerdo, mas sendo esse meia, com o Bruno e o Pedro mais à frente, mas depois a gente fala sobre isso. Libertadores e tal, o Carrascal, porque já vai chegar aí com uma... Por isso que é importante estar bem fisicamente, porque ele certamente já vai precisar jogar. O Lucas Beltrán é o seguinte, rapaziada. Primeiro é que tá sendo uma conversa entre intermediários, tá? O Flamengo ainda não emitiu uma proposta oficial. O Flamengo só vai fazer a proposta oficial à Fiorentina, apesar do Flamengo já saber que alguns valores, o que a Fiorentina acaba aceitando, a Fiorentina tá, em aspas, aceitando ali um prejuízo na negociação. Calma que eu já vou te explicar. Se souber que o Beltrán está naquilo. Não, beleza, volto pro futebol sul-americano e tal. A princípio, o que os intermediários, e a gente fala do lado do Beltrán, é que o Beltrán está tendo uma certa resistência de retornar para o futebol sul-americano. Ele gostaria de ser mais testado, permanecer mais na Fiorentina. Pelo lado do atleta, ele acha que ele não teve tantas oportunidades assim e ele não pôde mostrar para o futebol europeu. Então ele vê de uma forma um tanto que, em aspas, precoce, retornar já para o futebol sul-americano, pois a gente sabe, quando o jogador vai e volta, ir novamente já é num cenário muito especial, não é tão comum assim. Então, por isso, uma certa resistência do Lucas Beltrán de acertar essa oferta do Flamengo, de aceitar melhor voltar para o futebol sul-americano, no caso jogar no futebol brasileiro, e por isso, consequentemente, o Flamengo ainda não oficializou essa proposta. Se conversar, aí o Flamengo oficializa, e o que tudo indica é que a Fiorentina, que pagou cerca de um pouquinho mais de 20 milhões de euros, liberaria o atleta por mais ou menos 15 milhões de euros, mais algumas bonificações ali contratuais para liberá-lo, de imediato. Então, burocraticamente, está sendo feita essa conversa. Até na imprensa italiana, a informação que vem de lá também é muito parecida com o que a gente passou aqui para vocês, tá? Falando sobre o jogador, cara, deixa o seu like aí, deixa sua curtida aí, que é muito importante. Tem alguns amigos aí que acabam sempre esquecendo, É normal. Acaba sempre esquecendo. Deixa a curtida que é muito importante aqui pro nosso trabalho. Dá aquele hypar no vídeo pra ajudar na divulgação, tá? Obrigado aí pela moral aí de vocês. Seguinte, rapaziada. Se o futebol fosse uma ciência exata, onde não houvesse erros e problemas, a gente diria que era impossível, a palavra seria essa, impossível o Lucas Beltrán não dar certo no Flamengo. Mas só que o futebol passa por, tanta coisa, que é possível um jogador até muito melhor do que o Lucas Beltrán chega no Flamengo e não dá certo, Um Lionel Messi, já que a gente tá falando de Argentina, chega no Flamengo e não dá certo, acontece, faz parte. Taticamente falando, acho muito coerente
o Flamengo ir no Lucas Beltrán. Acho muito coerente um Filipe Luís olhar com bons olhos a contratação do Lucas Beltrán. O que, consequentemente, se caso o Flamengo conseguisse, né, convence o jogador vem, não dá certo, seria um excesso de oportunismo e até uma covardia chegar e falar, mas também, né, contratou esse cara que nunca... Não. É coerente, tá? E por que é coerente? Mostrando algumas coisas pra vocês aqui sobre ele. Primeiro é o seguinte, não é pelo que ele tá fazendo na Fiorentina. Não é pelo que ele tá fazendo na Fiorentina. Ele está no futebol europeu. Ele não se provou no futebol europeu. São coisas completamente diferentes, tá? É pelo que ele fez no River Plate, pela sua característica de jogo. Não é pelo que ele fez na Fiorentina. Esse aqui são alguns números, tá? Do Lucas Beltrán. Você, né, vê que, não sei, beleza, tem alguns números muito legais, né? Muito legais, algumas participações legais ali e tal, uma frequência. Não é um titular absoluto, por mais que tenha a grande maioria dos jogos, né? Mas, tem ali os números, mas nada excepcional. Mas exatamente por isso. E talvez até mesmo por isso o Flamengo possa contratá-lo. Se ele estivesse arrebentando no futebol italiano, o Flamengo não teria condição de contratá-lo. Teria que disputar e aí ele estaria, né, sendo ventilado em outros clubes europeus com uma condição financeira, né, que aí não dá pra gente competir, não dá pra gente comparar por uma questão, né, óbvia. Esse aqui, números então do Beltrán. 98 jogos, 16 gols marcados, 6 assistências, 22 participações, 96 finalizações, 35 no gol, 80 chances criadas, 9 chances criadas, esse aqui é dos principais, né, filtrando alguns de seus números. Mas vamos pro que interessa, que é dele dentro de campo. Pensa de uma seguinte maneira. Qual é o modelo de atacante do Filipe Luís? O modelo de atacante do Filipe Luís é aquele cara que é pressionante. Ora, a gente está falando de hoje mais ou menos cerca de 90% dos atacantes. Os atacantes que não pressionam, por não conseguirem, eles não estão querendo competir no mais alto nível. Porque hoje os atacantes, todos, eles praticamente fazem isso. Então eu nem tô pegando essa sua característica. Porque ele é um atacante pressionante, como todo atacante que joga com o Galhardo, ele é pressionante. Então você já fica sabendo disso. Então nem pega essa característica. Ele é realmente esse atacante, como a maioria hoje. Então isso aí é uma característica que tinha que ser óbvia já. Ocupação de espaço. Aí que tá. O Beltrán, ele é um camisa 9, ele é um atacante, ele pode ser visto como um centroavante, ele pode ser visto como um segundo atacante por causa da sua movimentação. Por exemplo, no Flamengo, ele facilmente, como o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro, ele poderia facilmente jogar ao lado do Pedro. Facilmente. Como ele, em outros jogos, poderia jogar no lugar do Pedro, sendo esse atacante mais à frente, naquele 4-2-3-1 do Filipe Luís. E por que isso? Porque ele gosta de trabalhar numa zona atrás do que a gente normalmente tem, né? No ideal, aquele cara que joga lá dentro da área. O Lucas Beltrán, ao longo da carreira, apesar dele ter apenas 24 anos, lá na Itália também, ele joga nas costas do volante adversário, se assim for necessário. Então ele trabalha nessa área. Pois bem, ele trabalha nessa área. Ué, mas se ele é um centroavante, olha como é muito fácil entender e a gente conseguir adaptar o Filipe Luís, veja só. Ele trabalha nessa área. Mas ele é um atacante, como é que ele faz a sua presença dentro da área? Ele faz atacando espaço. Então, a partir do momento que ele está nessa zona um pouco mais próximo ali da meia-lua, é quando ele tem aquele ataque de ruptura. Ele consegue fazer as diagonais para receber esse passe em profundidade. Ataca, tem essa explosão rápida dos primeiros metros e aí consegue chegar na cara do gol. Muito mal comparando, mas para você ter uma referência. A critério de movimentação é um pouco o que o Gabigol fazia no Flamengo, mais jovem, né? 19, 20, 21, até 22, com as diagonais. É um jogador de diagonal no ataque. Então, com isso, ele acaba se tornando um atacante que ele não precisa estar lá dentro ele gosta de circular um pouco mais. Por isso que ele tem por característica jogar ao lado do Pedro, por isso que ele pode, né, ser esse homem de referência, por isso que ele pode fazer essa dupla, e por isso que o Filipe Luís, né, quer esse jogador, por isso que o Flamengo tá buscando. Eu acho que se fosse videogame, a gente falaria, esse cara não tem como não dar certo. Ele tem toda a característica, mas aí envolve várias coisas, enfim, comprometimento emocional, questão mesmo de se ambientar, tem muita coisa para acontecer. Mas é essa a característica. Eu repito, o Flamengo não entrou oficialmente nessa contratação, pois ainda não teve argumentos ali para convencer o jogador. E dá para entender. Saiu do River Plate, vai para a Fiorentina, já passou por seleção da Argentina, então tem uma expectativa de, quem sabe, conseguir
pode seguir ali uns passos, né? Apesar dele ser mais velho, mas até por característica ele, pô, tem o Julian Álvares, né? Que se deu muito bem no futebol europeu, então vou ficar aqui um pouco mais, vou permanecer. O estilo dele é um estilo valorizado, então assim, poxa, querer manter, é normal ele ter essa resistência, mas se o Flamengo conseguir convencer, né? Se a Fiorentina conseguir, então, desbloquear esse negócio, o Flamengo faz uma contratação muito interessante, pela característica, a idade do jogador e pelo que o Flamengo aplica hoje em campo. Vamos ver. Grande abraço, a gente vai te atualizando aqui, tá? Se caso ele seja convencido e o Flamengo emitindo uma proposta oficial. Só depende do Beltrán. A gente vai trazendo por aqui, tá bom? Grande abraço, tamo junto, obrigado aí pela moral. Não esqueça de deixar o seu like, né, que é sempre importante. Deixa a sua curtida, a gente se vê num próximo vídeo. Tamo junto, valeu!